A Polícia Civil interditou uma clínica clandestina em Joatuba, na Grande BH. Várias mulheres estavam internadas em situação irregular no local. A repórter Micheline Kubitschek está ao vivo comigo. Ela está na delegacia onde os investigadores acabam de dar uma entrevista coletiva sobre este caso. É a terceira clínica interditada nesta semana. Micheline, boa tarde. O que é que os agentes encontraram lá? Olá, Lair, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço. Pois é, Lair, em 3 dias de atuações da Polícia Civil, foram 3 clínicas que foram interditadas, 60 pessoas libertadas dessas clínicas, 8 pessoas que foram detidas pela polícia. E o que foi encontrado lá, Lair, é uma situação degradante do ser humano. Pessoas que estavam sendo mantidas sob condições análogas à escravidão, vítimas de abuso sexual, e o tratamento que era bom mesmo, nada. A gente está aqui com a delegada doutora Gislane Rios, ela que está à frente aí dessas investigações. É uma ação conjunta, né, doutora, da Polícia Civil, Polícia Militar e também Ministério Público. Nessa última clínica, só mulheres estavam lá. Exatamente. Na segunda-feira, foi um desmembramento das operações realizadas pela Polícia Militar e Vigilância Sanitária que ocorreram sábado e domingo. E na segunda-feira, propriamente, eram só mulheres. Como é uma mesma organização criminosa que atuava nas 3 clínicas, todos os 8 envolvidos já tinham sido presos no sábado e domingo e havia apenas uma administradora nesse lugar para garantir o funcionamento. Entretanto, ela, sabendo que muitos integrantes da organização já tinham sido presos, ela pegou e sumiu com os remédios, com os receituários, com muitos alimentos que já estavam no local. Mas ainda assim, podemos ver as condições subhumanas, degradantes, pessoas vivendo realmente em cárcere privado. Agora, essa maioria mulheres, elas eram submetidas também a abusos sexuais. Não havia, de fato, a conjunção carnal, mas eram abusos de outra ordem. Como que era isso? Sim, as mulheres eram obrigadas a ficar nuas, no sentido de minimizá-las, para que todas as ordens impostas por eles fossem cumpridas. Não deixava ver as famílias, não deixava usar o telefone, mas que, para garantir o negócio ilícito, eles não podiam que os pacientes entrassem em contato com as pessoas externas. Então, uma das formas seria essa violência sexual. Agora, Laíra, a doutora estava conversando com a gente, a Polícia Civil já está de olho nesse pessoal, na verdade, desde o ano passado. O primeiro caso chegou para eles em dezembro do ano passado, não é isso, doutora? Em Ribeirão das Neves. De lá para cá começou essa investigação, somente neste ano, 12 clínicas iguais a essas foram interditadas e eles tinham um caráter, podemos dizer, itinerante, doutora, porque eles saíam de um lugar, vocês descobriam, eles iam para o outro, como é que era isso? Exatamente. Quando eles eram descobertos, é lavrado o procedimento de polícia judiciária, muitas vezes é lavrado até o auto de prisão em flagrante delito. Entretanto, como eles vão para a liberdade provisória, é o fenômeno migratório. Eles vão para outra granja, outro sítio, alugam esse espaço e começam a aliciar os pacientes, seja aliciando nas ruas, seja nas redes sociais. Agora, é interessante ela falar sobre essa abordagem de como acontecia, porque às vezes uma pessoa em situação de rua podia ser alvo também. Eles faziam uma entrevista para saber se a família tinha posses. Exatamente, exatamente. Eles aliciam as pessoas que estavam na rua e aí eles querem saber se essa pessoa tem condições de pagar, porque era cobrado por isso, né? Qual o valor? Ficava entre R$ 1.500 a R$ 2.500. Não havia muito parâmetro, era muito o que a pessoa podia pagar. O que era a promessa e qual que era o perfil desses pacientes? Dependentes químicos, idosos, pessoas em reabilitação, como que é? Exatamente isso. Dependentes químicos, reabilitação, idosos e até adolescentes. Todos vivendo no mesmo espaço. E lá, além das violências, haviam também furtos. Porque se a pessoa chegasse lá, uma pessoa em situação de rua, que tivesse um cartão que seja para fins de recebimento, por exemplo, de uma aposentadoria, esse cartão era subtraído e utilizado por essa organização criminosa. Agora, a gente falando sobre trabalho análogo à escravidão. Primeiro, é importante a gente só destacar o que a doutora comentou, que essas clínicas, elas costumavam operar, essas falsas clínicas clandestinas, em áreas de sítio, áreas rurais. E isso já era esquematizado pela quadrilha para tentar justamente ficar afastado de uma área de mais movimento. Nessas áreas de sítio, essas pessoas eram obrigadas a trabalhar
trabalhar em lavouras, né, doutor? Exatamente, trabalhar em lavouras de sol a sol. E não só isso, elas também mantinham a própria clínica, porque elas eram responsáveis pela limpeza, pela manutenção do local, pela comida. Eram eles que, apesar dos parcos alimentos que tinham, e muitos deles infectados com fezes de rato, eles ainda tinham que lavar as próprias roupas, mas sem sabão, sem o uso de sabão, porque eles não davam a manutenção, o suprimento necessário para que eles realmente vivessem com dignidade. Quem se negasse a prestar esse trabalho, e as pessoas tinham algum tipo de descanso durante essa jornada? Não. O descanso é só noturno. Há relato de que tão logo o sol nascesse, eles já eram obrigados a levantar e a começar a trabalhar. Quem se negava a fazer isso era submetido à violência física, com chutes, socos, o golpe conhecido como mata-leão. E também quem se negava ainda assim, apesar das agressões físicas, eles ministravam remédios psicotrópicos, que era conhecido como danoninho, porque eles misturavam todos e fazia com que a pessoa tomasse e ficasse verdadeiramente dopada. Ficava até 24 horas sem acordar. Em uma dessas operações policiais, nós identificamos uma dessas pessoas que estavam dopadas e foi imediatamente encaminhada para o hospital. Agora, a situação dessas pessoas, elas foram presas, mas provavelmente elas já conseguiram a liberdade provisória. É uma preocupação da polícia de que elas possam abrir uma outra clínica e começar a aliciar novos pacientes? Sim, com certeza. Observando os antecedentes policiais de todos os integrantes, um deles, ou mais de um deles até, porque são várias clínicas, conduta reiterada de maus tratos, cárcere privado, violência física. A gente vê que são condutas reiteradas atuantes em clínicas clandestinas. São várias cidades lá aí da região metropolitana, Joatuba é uma delas, mas também Betim e outras cidades, né, doutora? Aí a gente se pergunta, mas e a família? Porque a família bancava a estadia dessa pessoa nessa clínica de reabilitação, acreditando que a pessoa que às vezes tem algum problema com vício, com alguma situação dependente químico, algum idoso que precisasse de um cuidado especializado, algum cuidado de saúde mesmo, a pessoa internava o parente lá. Mas ela não conseguia ter acesso. Eles davam uma desculpa de que o primeiro mês a pessoa não podia ver ninguém. E depois? Exatamente. O primeiro mês, os primeiros 30 dias não podia. Só que depois eles eram impedidos de entrar em contato com a família sem a supervisão deles. E se a família insistisse em querer ver o paciente, o ente querido, eles maquiavam um dos quartos, verdadeira maquiagem. Porque aí sim, via-se lençóis limpos, uma comida saudável, sempre com supervisão perto da família e deixava a visita por um curto espaço de tempo. Essa supervisão, na verdade, seria um modo de pressionar o paciente para não contar o que ele estava realmente sendo submetido naquele local, né, doutor? Exatamente, é uma forma de coação e posterior à visita, se não desse nada certo, né, se o paciente não tivesse falado tudo aquilo que estava previamente programado por eles, havia violência física. Bom, esses trabalhos, então, continuam de investigação da Polícia Civil em relação a essa clínica. O que a gente sabe é que o cabeça desse bando é um homem de 39 anos, que, surpreendentemente, lá não tem uma ficha criminal extensa, não. A passagem dele é por furto, né, doutora? Mas a polícia acredita que as 12 clínicas que já foram descobertas ao longo desse ano, parte delas seja da mesma quadrilha que foi desmantelada agora nesse último fim de semana, não é isso? Sim, exatamente. Como o chefe mesmo dessa organização, ele não tem passagens de outras clínicas, mas outros integrantes já têm, e aí a gente consegue fazer esse vínculo, né, essa análise, esse link com outras clínicas, a gente vê que toda essa expertise criminosa desse agente, ele veio realmente dos demais integrantes que já possuem passagens policiais pelo mesmo crime. Para a gente fechar, doutora, o pessoal que está em casa, às vezes tem algum ente, alguma pessoa que está passando por alguma dificuldade, alguma pessoa que tem algum tipo de dependência química, algum idoso que precisa de cuidados especiais, o que ela pode fazer, como ela pode estar atenta para que uma clínica seja, de fato, confiante?
A gente sempre pensa... Confiável, melhor dizendo. A gente sempre pensa o seguinte, não basta encontrar uma clínica, registrar um contrato e colocar lá o seu ente querido. Precisamos avaliar, sim, se há um alvará de funcionamento, se há visitas médicas, qual o nome desse médico, qual o nome dos psicólogos que estão sendo atendidos, que haja essa verificação pela família. A primeira que vai realmente denunciar esses casos é a família. Visitar o lugar, né? Visitar, muitas vezes eles podem ser impedidos mesmo pela própria organização, mas visitas incertas ao lugar, para poder observar, porque uma das denúncias que nós recebemos é dos próprios vizinhos que viram os pacientes trabalhando de sol a sol nas lavouras em condições análogas a escravo. Muito dinheiro movimentado, né, doutor? Sim, sim, a gente acredita que pelo menos 400 mil reais foi movimentado somente por essa quadrilha agora, porque tem outras quadrilhas também trabalhando nesse negócio ilícito. E o detalhe é que realmente todos os pagamentos eram feitos em dinheiro. Eles não aceitavam cartões? Não aceitavam outra forma de pagamento. Então é mais um alerta para as famílias. Angeline. Se não tiver um contrato, se não tiver outras formas de pagamento, algo ilícito pode ter. Pois não, Laís, ouçam. Eu me lembro que em uma das clínicas que a gente noticiou aqui, que foram interditadas também, a pessoa pegava cartão de benefício. Eu vi que você falou rapidamente, nesse caso de agora também houve isso? Pegava cartão de benefício social? Pois é, o Laís está levantando aqui que nas outras vezes que a gente mostrou, essas clínicas chegavam a pegar os cartões de benefício de aposentadoria. É o mesmo caso dessa situação agora? Eles também usavam esses cartões sem a pessoa ter o consentimento para poder movimentar esses valores? Sim, sim. Inclusive, essas pessoas que são captadas em situação de rua, se elas tiverem esse cartão de benefício, aí sim é um potencial paciente para a clínica. Porque como a organização criminosa tem fins lucrativos, eles jamais iam pegar uma situação de rua e falar que vai para um sítio com piscinas, com alimentação, com local de dormir, sem que tivesse por trás outros benefícios ilícitos. Neste caso, não só o pagamento, como o cartão também, previdência dessa paciente. Eles enchiam os olhos das pessoas, Laís, como se o lugar fosse realmente um retiro para a pessoa poder ir descansar, ser tratada da forma adequada, medicada com o que ela precisasse, ter todo aquele amparo também social, psicológico, quando na verdade era tudo fachada. Bom, a doutora está aqui, estava na operação, né, doutora? A doutora que tem uma cara de brava, Laís, e eu quero saber dela, quando chegou lá e aquele povo, principalmente as mulheres, quando vem uma mulher chegando para socorrer, deve ter sido um alívio, né? Sim, sim, não, realmente é um alívio, porque quando uma mulher vê uma outra mulher e realmente é investida do meu cargo, né, o cargo de policial, é um alívio, é o resgate, é abrir uma porta de luz para quem realmente estava vivendo nessa condição de cárcere privado análogo a escravo. A sensação, tô livre mesmo, liberdade. Exatamente, liberdade. Não brinca não, que a mulher aqui é brava, viu, Laís? Eu volto com você, Laís. A gente vai continuar acompanhando e tendo desdobramentos, tá. A gente volta a falar desse caso, Laís. Ela é competente demais, doutora Gislaine, toda a equipe dela, parabéns a todos os envolvidos nisso. Gente, são 12 clínicas interditadas este ano. É um absurdo. Obrigado, Micheline. Um abraço à doutora Gislaine. 12 clínicas interditadas, pagando, né? Claro, 1.500, 2.000, 2.500, pegando cartão de previdência. O ser humano, certos tipos, né? Estão num buraco sem fundo, realmente. Ou lá no fundo tem um alçapão. Porque ter coragem de fazer isso, pegar mulheres em situações de vulnerabilidade, colocar dentro de uma clínica para trabalhar, aliás, trabalho escravo. É isso, trabalho semelhante à escravidão.